Olá, galera! E aí, turma? Professor Elvis John mais uma vez com vocês. Humanas na Veia, ó, tema fácil, bacana, importante e recorrente. Colonização da América Inglesa, as 13 colônias. No próximo encontro nós vamos falar da colonização espanhola, da América Espanhola, aqui na América. Vem comigo. Olha aí, pessoal. A colonização inglesa ela é tardia. Ela é do século XVII, tá? Diferente de Portugal e Espanha, que saem na frente, são os primeiros a navegarem. Quais razões vão fazer com que essas pessoas saiam lá da Inglaterra para cá? Nós temos dois fatores básicos. Primeiro, uma questão política e uma questão econômica. Uma questão política religiosa, a fuga, as perseguições religiosas do Estado inglês, que era um Estado anglicano, aos calvinistas ingleses chamados de puritanos. Então nós temos Estado anglicano perseguindo puritanos. Isso vem desde Elizabeth I. E consolida-se agora com quem? Com os Stuarts, perfeito? Daqui a pouco vai consolidar-se com os Stuarts. A primeira colônia que vai ser criada aqui na América é chamada de Virgínia. Por quê? Devido em homenagem a Elizabeth I, que era chamada de Rainha Virgem, perfeito? Vamos aqui, ó, pois ela não teve filhos. Daí, ó, essa perseguição religiosa vai trazer muitas pessoas para as Américas, lá em cima. E para qual parte das Américas? Veja só, olha para esse mapinha bem aqui, ó. As 13 colônias, elas começam como o Brasil. Elas começam a ser colonizadas no litoral. Mais tarde vai haver um processo de interiorização. No Brasil nós chamamos de entrada para o sertão. Eles chamam de expansão para o oeste. Nós tivemos nossa expansão para o oeste no Brasil, só que a gente chama de processo de interiorização, entrada para o sertão. Perfeito. Então, essas 13 colônias inglesas, a gente pode dividi-las grosseiramente em duas partes. Colônias do norte, colônias do sul. Na verdade, é norte, centro e sul. As colônias do norte e do centro, elas possuem solo e clima bem parecido com a Grã-Bretanha, a Inglaterra, frio. O que pode ser plantado e colhido ali com proeminência são cereais. Isso a Inglaterra já tem. Mas algodão, tabaco, açúcar, arroz, até pode ser que nasça, mas não vai ter uma grande produtividade. Mas sim na parte sul, como no Brasil e na América Espanhola, que é esse território aqui de baixo. América Portuguesa, América Espanhola. Clima quente, tá? Quente, muito quente, que dá a possibilidade dessa agricultura ela ser mais forte, mais proeminente. Então vamos lá. Essa parte norte e centro ela foi esquecida praticamente pela Inglaterra. Os tributos que vão existir aqui são praticamente inexistentes. São pequenos, existe, mas são pequenos. O controle sobre essa região é pequena. Eles têm muita autonomia. Até as colônias do sul tinham autonomia. A Inglaterra indicava quem ia ser o governador de cada região e as colônias do sul escolhiam. Aqui as próprias colônias do norte e centro escolhiam seus representantes. No Brasil, na América Espanhola, isso não existe. Tá? É imposto o governador de província, o presidente de província. Deu para entender? Então, as 13 colônias inglesas, mesmo as colônias que são aquelas que sofrem mais controle do Estado inglês, que são as colônias de exploração do sul, elas têm autonomia sim. Mas sem adiantar, vamos para cá. Ó. Outra razão é a razão econômica, os enclosures, ou cercamentos, tá? Vou sair um pouquinho aqui mais da tela, ó. Os cercamentos, tomada das terras comuns para a criação de ovelhas. Essas terras comuns eram do Estado, ok? Terras do Estado, ou então terras que eram da nobreza e que a nobreza deixou por gerações e gerações as famílias de camponeses usarem. Agora o Estado deu autorização para cercar, fazer currais, para tirar lã, para fabricar. É a manufatura, é o início de processo de passagem da manufatura para a maquinofatura. Século XVII, lembrando que lá no século XVIII vem a maquinofatura. Então, vejam, os enclosures que estão acontecendo desde o século XVII vão fazer com que muitas pessoas vão para as cidades inglesas. Londres e outras vão inchar
não é um crescimento, é um processo de inchaço. Outras, o próprio Estado inglês vai facilitar a vinda para a América, com uma panela de pressão que está quase para explodir, você puxa ali a tampinha de... Ou seja, manda miseráveis, manda pobres, manda desocupados sem terras. Para onde? Para as colônias do norte, as colônias que são da Inglaterra, mas que não é interesse delas, ok? E aí nós vamos ter um processo de povoamento, dividido em lotes. Se você fizer um sobrevoo ali no norte dos Estados Unidos, você vai perceber que as propriedades são bem quadradinhas, pequenas e bem divididas, porque as famílias que vêm para cá, elas vão, por si só, sem interferência do Estado, dividir esses lotes para poder povoar, quer seja aqui, quer seja no centro, mais tarde com a expansão. Aqui não, o Estado vai facilitar a vinda de grandes proprietários, de grandes latifúndios, que sofram um certo controle pelo Estado inglês, porque a Inglaterra pretende plantar aqui, como nas Antilhas, na Jamaica, por exemplo. Muita gente pensa que a Jamaica é na África, não existe isso. É açúcar, algodão. Deu para entender? Principalmente. Então vamos aqui, pessoal, ó. Tanto os enclosures, cercamentos, quanto a perseguição religiosa vão fazer com que esses primeiros puritanos venham para cá. Eles foram conhecidos como pais fundadores. Pais fundadores. E, de forma icônica, o Mayflower foi o primeiro navio a chegar aqui com uma grande... Aqui, lá no norte dos Estados Unidos atuais, 13 colônias, com o primeiro grupo de puritanos chamado Pais Fundadores. Perfeito? Ok? Vamos lá? Tipos de colônias. Importante, tipo de colônias. Nós temos a de povoamento, que eu acredito que eu já até adiantei. São colônias onde a produção é para subsistência. Agora isso aqui é temporário, hein? Pois essas colônias vão enriquecer demais e com o tempo elas vão exportar. Mas inicialmente subsistência, pequenas propriedades minifúndios e produção de vários tipos de produtos, policultura, não existe um produto principal, ok? Legal? E o trabalho, ele é um trabalho livre e assalariado. Agora, carta na manga, presta atenção, tanto no centro quanto no norte, existia, que era chamado de servidão por contrato. O que é isso? Alguém que quisesse vir para a América do Norte, Estados Unidos, perfeito, atuar 13 colônias, e não tivesse como pagar, uma família bancava, ela ficava de 7 a 10 anos trabalhando para essa família, e depois disso, cumprida a sua obrigação, ela estava livre para buscar uma propriedade. Isso é servidão por contrato. Ou alguém que viesse pagar uma pena. Após essa pena, ele estava livre para buscar uma propriedade. Isso é servidão por contrato, tá? Isso existe no centro-norte, no sul não. Preste atenção. Centro-norte, servidão por contrato. Ok? Beleza. O outro tipo é o trabalho por exploração. A exploração é basicamente o quê? É basicamente aqui, ó, o sul. Colônia de exploração, como eu já expliquei, o que é possível de plantar, o que é possível de colher, o que é possível de ser exportado, agroexportação. Então nós temos trabalho escravo e escravismo. Qual é a diferença? Trabalho escravo é quando você usa a mão de obra compulsória de alguém que não é dono de si mesmo. Hoje tem escravidão no Brasil, mas escravismo é um sistema econômico que depende dessa mão de obra. O Brasil não é escravista, é capitalista. Aqui não, tu tem escravidão e tem escravismo. Não esquece. Produção para exportação, agroexportação, grandes propriedades, latifúndios e monocultura. Monocultura quer dizer um produto principal, tá? Um produto principal. Um produto que é proeminente. Porque tem gente que pensa que monocultura é só um produto, não vai comer algodão, pelo amor de Deus, pessoal. Então tem que ter os produtos complementares. Quando a gente estuda Brasil, a gente vê isso, que é a agricultura complementar ou subsidiária. Tudo isso aqui nós chamamos de plantation. Não esqueçam, perfeito? Não esqueçam. Agora, o mais importante de tudo está aqui, ó. Lembra que eu falei que essas colônias não vão ser de subsistência o tempo inteiro? Legal. Por quê? Porque vai existir um comércio com o tempo, com as décadas. Inicialmente entre as colônias, depois entre as colônias e os outros continentes, inclusive o europeu, chamado de comércio triangular. Como é que isso funciona? Eu vou desenhar bem aqui para ti, tá? Perfeito. Eu não deixei o esquema pronto para ficar mais fácil de enxergar. Eu vou tirar aqui o Czinho de centro,
para ficar mais fácil de olhar. As colônias do norte, elas produziam o quê? O que era possível? Vamos lá, madeira, couro, peixe seco, cereais. Anotou? Legal. Elas trazem esse produto para cá, ó, para as Antilhas, Caribe, Jack Sparrows, tá? Piratas do Caribe existiram realmente, não sei Jack Sparrow, mas os piratas do Caribe existiram, porque era daqui que saíam os grandes volumes de navios espanhóis, galeões espanhóis cheios de prata e de ouro. Então eles vinham para cá comprar o quê? Comprar o resultado da produção do açúcar, que é o melaço, o melado, que no Brasil se produz rapadura e cachaça. Deu para saber? Era uma troca por escambo. Então ele pega esse melaço e traz de volta, ó, traz de volta. Aqui esse melaço ele vai ser fabricado em uma bebida alcoólica chamada rum. É só lembrar lá dos piratas. Esse rum, vou escrever bem aqui. Vou escrever de azul porque o pincel aqui já está falhando. Esse rum, ele é levado para a África, ok? E trocado por escravos. Vou melhorar aqui, para ficar mais retinho, legal. E aí, trocado por escravos. E aí uma aluna uma vez me perguntou, Elcio, tudo isso é escambo? Não, presta atenção, ó. Ele pega couro, peixe seco, cereais, troca pelo melaço, leva o melaço, fabrica o rum e compra escravos com rum. O Brasil, tá? O Brasil comprava escravos com cachaça. Portugal comprava escravos com vinho do Porto, mas também com ouro e prata. Tanto o Brasil também, tá? O que eu quero dizer para vocês é que não era só ouro para prata. O Brasil usava cachaça, usava ouro, prata, mas também usava o tabaco como moeda de troca. Então, pega esse rum, troca ele, os barris, por escravos e vende esse escravo por muitas moedas de ouro e prata. Deu para entender? Esse é o comércio triangular. Colônias do Norte, Sul, África e colônias do Sul e Antilhas. Outra forma de comércio triangular que pouca gente conhece são as colônias do Norte levando seus produtos de matéria-prima para a Europa. Matéria-prima, ok? E aí, de novo, nós temos o que, pessoal? Nós temos o que a gente citou agora há pouco. Essas matérias-primas, por exemplo, em Portugal, elas poderiam ser trocadas por frutas secas. E aí, pegava essas frutas secas aqui na Inglaterra e trocava por manufaturados. Pega esses manufaturados da Inglaterra e traz para o norte. Manufaturados, matéria-prima. Deu para entender? Leva matéria-prima para Portugal, troca por frutas secas ou outros produtos. Vende, troca por manufaturados da Inglaterra e traz de volta e vendendo caríssimo esses manufaturados em toda essa região. Mais tarde, essas colônias do norte, elas vão precisar do sul, porque o sul vai se tornar um mercado consumidor do norte. A Inglaterra vai se envolver na Guerra de 7 Anos com a França. Essa Guerra de 7 Anos vai fazer com que a França perca, a Inglaterra ganhe. A França, então, vai querer o quê, pessoal? Incentivar a independência das colônias da Inglaterra. Ainda mais porque a própria Inglaterra, percebendo que a Guerra de 7 Anos, e aí vocês vão pesquisar depois, eu vou falar depois dela, esgota os cofres ingleses. O que a Inglaterra vai fazer? Ela vai ela vai cobrar mais impostos das colônias que ela já cobrava e vai criar impostos para as colônias que ela não tinha. E aí vai vir a lei do açúcar, a lei do selo, lei do chá, né? Lei do vidro, ok? Várias leis. Juntando tudo isso, a Inglaterra quer o quê? Criando essas leis, que na verdade são impostos para aumentar os produtos das colônias do norte, fazendo com que esses produtos fiquem muito caros, ela possa quebrar o comércio triangular. Quebrando esse comércio, ela pode assumir para ela. E aí ela enriquece de duas formas, cobrando mais impostos e passando a ser dona do comércio triangular. Isso aqui, com apoio da Inglaterra, com apoio da França aos colonos, leva à Guerra de Independência. Então, vou sair aqui do mapa rapidinho, ó. Esse comércio triangular,
ele vai incomodar muito os ingleses. Ó, incômodo aos ingleses. Por quê? Porque gera concorrência. Quando os ingleses tentam tomar esse comércio, gera a guerra de independência dos Estados Unidos da América, ou 13 colônias, 1776/83, que é quando acaba a guerra. Deu para entender? Legal? Deu para entender mesmo? Beijo no coração, vou sair para fazer o print da tela. Legal? Valeu!